Bem, pessoal, nossa aula de hoje, certo? Iremos falar sobre o conditional. Conditional, na verdade, é simple conditional. É o would. Esse would, ele não tem tradução. Ele apenas é um verbo auxiliar, equivale ao nosso futuro do pretérito, ok? Ele equivale, por exemplo, ao tempo verbal do futuro do pretérito como uma coisa que você iria fazer e não fez, na verdade. Como assim? Exemplo. Eu viajaria para Dubai este ano. Então, é uma coisa que não chegou a acontecer, certo? Eu faria um bolo hoje à noite, mas não aconteceu. Então, é uma coisa que você ia fazer, mas não fez, na verdade, certo? Equivale ao nosso futuro do pretérito, que tem o futuro do presente e temos o futuro do pretérito. E esse would, na verdade, ele apenas equivale ao nosso futuro do pretérito. Ele não tem tradução, ele apenas vai auxiliar o verbo que vier após ele para o futuro do pretérito, ok? Aí tem aqui, ó, frases afirmativas. Simple conditional would. O simple conditional serve para formar frases no futuro do pretérito. Para isso usamos o auxiliar would, precedido pelo sujeito e seguido pelo verbo na forma normal, ou seja, o verbo principal. Então vejamos aí, eu coloquei todo o sujeito pronome I, you, he, she, it, we, you, they. Ele do começo ao fim é a mesma coisa, would para todo mundo. E o verbo que você vai trabalhar com ele do jeito que você quiser. Eu coloquei aqui, ó, I would like to study. Eu gostaria de estudar, certo? Você poderia botar um outro verbo. Vou falar aqui, ó, you would like to cook. Você gostaria de cozinhar. He would dance. Ele dançaria. Aí tem outro exemplo aí, ó, she would say. Ela diria. Ok? We would travel this year. Nós viajaríamos esse ano. Certo? Então, tudo que estiver relacionado ao futuro do pretérito vai corresponder ao verbo auxiliar would. Lembrando que ele não tem tradução e que ele vai auxiliar, ou seja, colocar o outro verbo que vem após ele no futuro do pretérito. Ok? Então, ele é igual para todos os sujeitos. E quando for a forma afirmativa, ele vai vir depois do sujeito. Eu poderia estar substituindo os pronomes por nome de pessoas. Por exemplo, Maria would dance pagode. Madonna would sing for us. Ok? Então, Anitta would sing for us. Anitta cantaria para a gente. Então, eu posso estar usando o verbo auxiliar would, vai estar ali para auxiliar vocês. Certo? No futuro do pretérito. Na forma interrogativa, apenas troco o would e o sujeito de lugar para tornar a frase interrogativa. Por exemplo, eu vou deixar o sujeito pronome lá e vou pegar o would que vinha depois dele e jogo na frente do sujeito. Aí tem aí uma frase, what would I like to study? O que eu gostaria de estudar? Would she say? Ela diria. Então é o seguinte, ó. Aí eu botei outro exemplo aí embaixo. Would I travel to Paris? Eu viajaria para Paris? Então, observe. Do começo ao fim é a mesma coisa. O verbo principal da oração vai continuar depois do sujeito. O verbo auxiliar would vai estar na frente do sujeito fazendo a pergunta. E na hora de fazer a pergunta você vai ter que ter uma entonação, né? Would I travel to Paris? Would you cook today? Você cozinharia hoje? Would she prepare the dinner? Ela iria preparar o jantar? Prepararia o jantar? Certo? Would we study together? Nós estudaríamos juntos? Então, tudo que for relacionado a uma pergunta, o would passa para frente do sujeito fazendo a pergunta. O verbo não altera em nada. Vai estar do começo ao fim o verbo que você trabalhar. A mesma coisa para todas as pessoas. Para todos os pronomes, vocês vão colocar would, certo? E não. Agora, se tiver um pronome interrogativo, claro que vai vir antes de tudo o pronome interrogativo. What, where, when, why, who, certo? Você vai trabalhar ele sempre na frente. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, onde você gostaria de ir? Where would you like to go?
certo? Para onde você gostaria de ir? Então, observe que o primeiro vê o pronome interrogativo, mas quando não tiver o pronome interrogativo, você trabalha com would. Na negativa, bem, na forma negativa, apenas adiciona o not após o would, certo? Apenas isso. Bem, então, na forma negativa, apenas adiciona o not após o would, aí fica I would not like to study. Eu não gostaria de estudar. She would not say. Ela não diria, certo? Mas quando você vai falar, você não vai falar assim, I would not. Você vai falar na forma contraída. Que existe a forma contraída do condicional would na negativa e também na afirmativa. Na negativa, ele fica wouldn't. I wouldn't go to Japan. Eu não iria para o Japão. You wouldn't do physical exercise. Você não faria exercício físico. Então, ó, we wouldn't live together. Nós não moraríamos juntos. They wouldn't read that book. Eles não iriam ler, não leriam aquele livro, certo? Então, observe que a forma negativa, contraída, vai ser wouldn't. Então, quando você escrever, eu prefiro que você escreva dessa forma que tá aí, ó. Essa forma aí, contraída negativa, tá bem? Eu vou passar uma atividade para vocês, tanto no livro como no caderno para vocês treinarem, certo? Usando o verbo modal não, auxiliar, would, também. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, você pode ir lá no YouTube e pesquisar um pouquinho sobre o verbo, o tempo verbal condicional. Não é difícil, é fácil, tá bom?